Olá, família! Estamos de volta em 2022, abrindo aí esse ano com muitas esperanças. A gente tem que estar batendo na porta da esperança para poder realmente viver um ano com maior alegria, com muita disposição, bom ânimo, para que a gente possa conquistar tudo aquilo que a gente precisa, muito mais do que aquilo que a gente deseja. A gente já sabe que nem sempre é possível ter aquilo que a gente quer, mas certamente Deus nos abastece com tudo o que a gente precisa. Este ano eu estou idealizando um grupo de pais e mães e educadores online. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você tem interesse. Se tiver, coloque nos comentários desse vídeo, para que eu saiba, né, que tem pessoas interessadas. Eu vou depois criar uma postagem fazendo esse convite. De certa forma, tenho que criar um processo de seleção para que o grupo seja mais ou menos homogêneo, que a gente possa discutir doutrina espírita à luz desses conhecimentos científicos que podem complementar e nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento, educação dos nossos corações e educação nessa relação pais e filhos, mães e filhos, da família, com os componentes todos os integrantes desse grupo familiar e também com a sociedade. Se pensarmos a família como filhos de Deus, que aí sempre é a mesma história, nós temos que educar e transformar a forma como a gente se vê e vê o mundo. Se nós passarmos a nos vermos e agirmos no mundo como filhos de Deus, nós estaremos considerando todas as pessoas como integrantes de uma família só, a família, né, universal, a família de irmãos, então, unidos aí numa irmandade, numa fraternidade. Então, estou idealizando esse grupo, quero ver se vamos ter pessoas interessadas e como que a gente vai poder colocar em prática, né, um horário, o tempo disponível para que a gente possa, ao vivo, né, o grupo todo interagindo, porque eu sinto falta dessas trocas e também devo, neste ano, a depender aí de situações tanto da pandemia quanto no centro que eu trabalho, no centro espírita que eu trabalho, de como vamos desenvolver, retomar essas atividades. Mas hoje vamos dar sequência ao livro, isso nós não vamos interromper, nós vamos continuar o estudo dessa obra, Educadores do Coração, de Walter Marcelos. Claro que a gente dialoga aqui com o autor, trazendo outras ideias, novas concepções, fazendo, né? Esse diálogo ele tem que ser um diálogo crítico, crítico no sentido de refletido. Nós temos as nossas concepções, nós temos os nossos modos de ver o mundo, conhecimentos, e essa bagagem toda faz parte e a gente traz para dialogar. Não podemos ler uma obra tomando o que o autor fala como uma verdade. A gente já sabe que verdade está associada a Deus, né? O próprio Jesus se anunciou como sendo o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão passando por ele, ou seja, passando por esse caminho que se depara, né, com as questões que são a verdade, a lei divina. Isso é uma longa jornada para nós, ainda na qualidade, né, espiritual que nós nos encontramos. Eu falo qualidade, sim, porque nós
temos essa qualidade, nós somos filhos de Deus e estamos em degrau nessa escada evolutiva, galgando ali passo a passo, porque não existe saltos nos processos evolutivos, né? Tudo tem o seu momento, o seu ganho, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Não vamos queimar etapas, tudo é num processo. E essa obra nós vamos estudar até o fim, fazendo todo esse processo, então, de diálogo, de discussão, com outras referências, com outros conhecimentos. Tanto que, nesse capítulo 11, a arte de criar os filhos, se não é esse título, tudo que se trata do livro, né? Todo o tema que a gente discute é, na verdade, a arte de criar os filhos, porque passa, em primeiro lugar, que nós já discutimos, a educação. O celular deu um salto, então, feita essa interrupção para colocar ele no lugar, nós sabemos que estamos na condição de educandos também. Nós precisamos nos educar para poder educar os nossos filhos. E Walter Barcelos menciona que na revista Veja, de 13 de janeiro de 1988, olha quanto tempo, tá? Trouxe por título, hoje o celular não está querendo parar aqui não, eu gravo pelo celular e ele está caindo do suporte, mas vamos lá. Então, na revista Veja, um artigo intitulado A Arte de Criar os Filhos, que comenta um livro chamado Uma Vida para Meu Filho, editora Campos, e foi escrita por um educador e psicanalista austríaco, Bruno Bettelheim. E é muito interessante, eu não conheço esse livro, já fiquei bastante curiosa, então é um livro antigo, já dei uma procurada por esse livro, e ele começa colocando que uma advertência para nós pais, que não abdiquem de suas responsabilidades na educação dos filhos. Se o artigo está na revista Veja, de 1988, o livro é mais antigo. Pode ter sido até lançado nesse ano. Eu confesso que eu não vi o ano de lançamento desse livro. E não tem aqui escrito. Ele não coloca nas referências, mas eu vou colocar na descrição do vídeo a referência dessa obra aqui. Eu vou fazer essa pesquisa, me comprometo a colocar que eu faço a descrição, eu faço um resumo do que a gente está discutindo aqui. Para quem não lê as descrições do vídeo, é interessante dar uma olhadinha. E ele fala da responsabilidade já naquela época de não abrirmos mão. É interessante contextualizar, porque no Brasil, ele é austríaco, mas no Brasil, em 1970, sai a lei do divórcio. As famílias têm essa possibilidade, com a separação, né, pedir o divórcio e recasar. O que acontecia, né, de uma forma, arranjos, né, que não eram reconhecidos na lei, passam a ser reconhecidos. Então, as pessoas, o casal, né, podia se separar e cada um constituir nova família, se casando novamente. Isso ficou, a partir dessa lei, como um processo reconhecido, legalizado, né, institucionalizado. E muitas, vamos dizer assim, né, com a separação, nesse contexto, acabou se criando
já tinha antes, mas isso foi acentuado, a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho. Ela já trabalhava, a mulher sempre trabalhou, não tem essa da mulher ter sido do lar, sempre trabalhou, sempre teve profissões e atividades laborativas para a mulher, assim como para o homem. Acontece que as famílias que nós temos hoje por uma classificação como famílias tradicionais, que são mononucleares, né? Ou, formada por aquele núcleo, né? O pai, a mãe, os filhos. Antes, bem antes, era uma família um pouco maior, uma família extensa, em que os avós, tios, primos viviam ou compartilhavam de um mesmo espaço, né? Um terreno muito grande, em que havia as moradias ali desses familiares convivendo. Isso foi cada vez mais sendo reduzido, principalmente com a saída das pessoas do campo, né, o trabalho no campo, para o trabalho na cidade. Então, o processo de industrialização formou esses centros, né, nas cidades, né, então esses centros urbanos, em que foi se diversificando a atividade do trabalho e a mulher foi sendo aos poucos, né, inserida nesse mercado. Com o divórcio, a mulher vivendo, então, às vezes, tendo que viver sozinha e sustentando seus filhos, porque a guarda para a mãe, ela, até hoje, ela é preferencialmente dada à mulher, né? A guarda dos filhos. Mas isso também está sendo modificado com a lei da guarda compartilhada. Então, muitos avanços na legislação, reconhecimento através do Estatuto da Criança e Adolescente dos direitos infanto-juvenis, tudo isso é um ganho muito grande, né, na nossa legislação e em termos de sociedade. A gente pode ampliar com uma visão de que estamos progredindo. Quem acha que a sociedade está aí um caos, está numa crise, tudo bem, a gente precisa das crises para fazer os reajustes, as transformações, mas tem um avanço aí, a sociedade está progredindo aos pouquinhos, porque a sociedade progride quando o ser humano, individualmente, se mantém, né, em transformação, progredindo também. Então, quando ele trata disso, significa que já era uma situação comum que ocorreu no Brasil, mas ocorrendo no mundo. Esses movimentos é interessante porque de tempos e tempos ocorrem movimentos muito semelhantes em todo o planeta, o que significa que nós vivemos como uma unidade. Nós estamos todos conectados. Não por acaso a pandemia veio para mostrar isso, que um vírus se alastra hoje muito facilmente de um ponto do planeta para ele inteiro, para que a gente possa considerar que não basta fechar as fronteiras físicas de um país, porque para um vírus não existe fronteira. E assim, de fato, não existem fronteiras. Nós não vivemos mais divididos. O mundo já está conectado e isso é um avanço também, porque nós precisamos reconhecer que, enquanto seres espirituais, todos nós estamos conectados e que o planeta Terra é a casa de todos nós. Que, por isso, precisamos nos responsabilizar pela vida no planeta, a começar por nos responsabilizarmos da vida de cada um, principalmente daqueles espíritos que foram entregues a nós por confiança, né? Deus nos confiou, isso também já tratamos.
não há possibilidade de transferir essa responsabilidade. Os pais, eles são responsáveis, que significa que eles vão responder por isso perante o planejamento espiritual que foi feito, então perante Deus. Nós vamos, quando eu falo perante Deus, é a justiça divina que se opera, né? E ainda que a gente coloque essa criança que a família ali recebeu para adoção, e os novos pais passam a assumir pelas leis humanas, a responsabilidade por aqueles seres, ainda nós temos a nossa parcela de responsabilidade na decisão, nessas escolhas, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Isso não significa que é errado, isso não significa que a gente tem que carregar o peso da culpa, não é disso que se trata. Eu estou colocando um aspecto, né? Nós somos responsáveis e cada um vai responder pelaquilo que faz, pelas suas ações. Não tem julgamento aqui de valor, até porque nós conhecemos que as questões sociais, questões emocionais, psicológicas, podem ser tão determinantes, e são determinantes na vida dessas pessoas, que colocar uma criança para adoção é, para algumas famílias, um ato de amor, um ato de sobrevivência, tá? Porque elas reconhecem que não tem condições naquele momento. Então, tem sempre atenuantes, há sempre que se considerar o contexto, todas as condições que fazem parte, né, que influenciam para que a gente possa tomar decisões na nossa vida. E é importante a gente recuperar essa palavrinha responsabilidade, e ele, como psicanalista, me fez lembrar aqui essas colocações que eu já comentei em outro vídeo, que eu participei do 2º Congresso Internacional de Educação Parental, e esse médico psiquiatra, Wimmer Botura, também psicanalista, ele fez essas mesmas reflexões. Ele já é um senhor, não sei a idade, mas tem uma citação aqui deste livro do Bruno Bettelheim, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas ele diz: é preciso assumir a responsabilidade em ser pai e mãe. E ser pai implica estar disposto a enfrentar problemas, a preocupar-se, a conviver emocionalmente com o filho. Vou repetir: enfrentar problemas. Não tem um pai, uma mãe, um educador que, diante da tarefa, né, dessa missão de educar os filhos, não diga que ele tem ali em determinados momentos um problema. Então, é estar disposto a lidar com muitos desafios, problemas de comportamento, né, dificuldades que são mais nossas do que da criança, para que a gente possa ali orientar, conduzir, né? Ontem mesmo eu fiz um atendimento a uma mãe e ela, no final, eu fiquei muito feliz, porque ela disse que estava saindo daquele atendimento muito transformada, que como que aquilo ia afetar a relação dela com o filho, porque muitas coisas que nós conversamos, ela desconhecia.
E faz falta conhecer todo esse conteúdo que nós estamos discutindo aqui. Para muito pai, para muita mãe, para muitas famílias, faz falta porque vai nos auxiliar a compreender o desenvolvimento da criança, as situações que se apresentam e muitas vezes não chegar nem a ter um problema. Ou quando tem um problema, saber pensar, ter ideias para poder sim ter uma solução. E ele fala, preocupar-se. Nós vamos nos preocupar com a criança. Então, existe toda uma necessidade de, ao cuidar, né, de se encarregar dos cuidados físicos e emocionais, que é o que ele fala em seguida, conviver emocionalmente com o filho, é que a gente se ocupe. Preocupar é ocupar com certa antecipação, porque se a gente vai sair de casa com uma criança pequena, a gente vai precisar pensar na roupa, se vai precisar trocar de roupa, na alimentação, avisar a criança para onde a gente vai, o que se vai fazer. Tudo isso nós já conversamos aqui também. Ocupar-se com certa antecedência para planejar melhor, para que não haja situações desagradáveis, situações assim, sempre imprevistos vão acontecer, mas situações em que a gente possa manejar com certa calma, então, serenidade, porque a gente já tem ideia, já se ocupou com aquele momento, com aquelas ideias, né? O planejamento. E essa convivência emocional, ela é fundamental porque eu fiquei pensando esses dias em fazer uma pergunta e se vocês quiserem, fiquem à vontade para responder nos comentários. Quanto tempo do seu dia você passa com o seu filho ou a sua filha? Esse tempo pode ser 24 horas. Então, na pandemia, eu passei 24 horas todos os dias com o meu filho. Mas, quanto dessas 24 horas eu realmente passei ali com ele, convivendo emocionalmente, conectando com ele afetivamente, ouvindo, interagir, fazer uma troca. Não é simplesmente a criança estar em casa olhando para uma televisão ou para um celular e a gente também está fazendo outras atividades. É quando a gente faz essa pausa e tem esse momento olho no olho, em que um escuta, o outro fala, brinca e existe ali uma troca genuína. Quanto tempo do nosso dia nós fazemos essa troca genuína com as pessoas que são da nossa família, que a gente convive? A gente também já conversou sobre isso. Podemos estar no mesmo lar, na mesma casa, mas completamente distanciados emocionalmente um do outro. E esse médico psiquiatra, o Imer Botura, falou no congresso exatamente isso. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes, aprender, porque muitos pais não sabem o que fazer com os filhos, como educar esses filhos, e cuidar emocionalmente de si mesmo e da criança. Então, não basta o pai, a mãe, os educadores participarem, né, de
cuidados que são automáticos numa convivência em comum. É preciso cuidado moral, cuidar do aspecto cognitivo, mas sem deixar de lado o aspecto emocional. Aliás, é bom que se diga que a neurociência já está deixando bem claro que se a gente descarta esse lado emocional, nós não teremos condições de tomar boas decisões ditas racionais. Existe a necessidade de um equilíbrio entre razão e emoção. Claro, nós somos seres que têm emoção, têm sentimento. Se isso não fosse bom, Deus não criava a gente dessa forma. Nós temos emoções que são automáticas. Então, antes mesmo da parte do cérebro, essa parte aqui frontal, né, do córtex frontal, estar desenvolvida, ela termina de se desenvolver por volta dos 24 anos, nós já temos a parte do meio, né, o cérebro na palma da mão, como eu já falei, essa parte aqui por dentro, o sistema límbico, já está desenvolvida. Então, nós temos emoções porque as emoções fazem parte do instinto e que nos mantém vivos. Pensar racionalmente é algo que se vai desenvolver bem mais tarde. E poder equilibrar é saber tomar boas decisões. Então, não adianta dispensar a emoção para ter só decisões racionais, porque elas não serão boas decisões. Então, é preciso cuidar da criança para que ela desenvolva, né, tanto os aspectos morais, emocionais, é o que a gente chama hoje de uma inteligência emocional. Precisamos cuidar desses aspectos na criança para que ela desenvolva ali uma personalidade com essas características. Tá? E ele segue aqui conversando conosco, dizendo que alguns pais fazem de tudo para que os filhos gostem deles. E, coincidentemente, este mesmo médico, o Wiener Botura, falou que muitos pais, eles querem que os seus filhos gostem deles, porque eles foram crianças que tinham queixas a respeito dos seus pais, que reclamavam, falavam mal dos seus pais. E quando eles se tornam pais, né? Então, quando nós, crianças, reclamávamos das atitudes dos nossos pais, crescemos e nos tornamos pai e mãe, nós queremos que os nossos filhos falem bem de nós. E com isso, veja que isso é um problema nosso, não é da criança. Isso diz mais das nossas carências, das nossas dificuldades, de querermos ser elogiados, reconhecidos, amigos de nossos filhos, lembrando que pai e mãe pode ser um pai e mãe amigo, que tem uma relação amigável, amorosa, respeitosa, gentil, mas não é um amigo. A relação que nós temos com um amigo, já também conversando sobre isso, é uma relação totalmente diferente, em aspecto de autoridade, de responsabilidade. Um amigo não é responsável pelos filhos, tá? Pelo outro amigo, desculpa, né? Os pais são responsáveis pelos filhos, então tem uma escala aí hierárquica, eles são uma autoridade, eles devem ser líderes. Isso é uma palavra muito bonita, que dentro do programa que eu trabalho com os pais, esse programa se chama Encorajando Pais. É dar coragem para esses pais. É o trabalho que eu faço como psicóloga e educadora parental. Nesse trabalho, nós chamamos os pais de líderes, porque líder, aqui, no meu material está aqui, ó, eles assumem a responsabilidade e
eles têm coragem, então eles são encorajados. O que é coragem? É agir com o coração, cor de coração. Então eles são encorajados para desenvolver o potencial dos filhos, para que os filhos se tornem aquilo que eles nasceram para ser. E esse autor, ele fala disso como os autores mais atuais também continuam mantendo esse pensamento. Nós não estamos aqui para agradar nossos filhos, nós estamos aqui para desenvolvê-los, desenvolver o potencial deles. Nós somos líderes. Por isso que a responsabilidade faz parte desse papel de pai e mãe. O ser amigo, como eu estava falando, né? O amigo, ele não é responsável pelo outro, né? Pelo amigo. Ele não tem a obrigação, né, de orientar, de guiar. Ele é um confidente, muitas vezes. Nós gostaríamos que nossos filhos confiassem em nós, mas é outra relação. Se estabelece ali uma relação de confiança a partir do respeito. Quando nós respeitamos uns aos outros, quando nós falamos a verdade de uma forma acolhedora, de uma forma... Sabe quando existe a sinceridade com afeto, com amor, com o cuidado? Não se fala de qualquer jeito. Então, nessa relação em que há honestidade, em que há gentileza, em que há o respeito, em que há consideração pelo outro, o que ele sente, o que ele faz, o que ele quer, inclusive, porque a criança pode querer muita coisa e elas querem, né? E não necessariamente nós temos que atender às vontades. Lembra que Deus, ele atende todas as nossas necessidades? Assim devemos nós fazer o mesmo. Mas Deus não atende todas as nossas vontades e caprichos, porque ele sabe melhor do que todos nós o que é melhor para a gente. Assim, nós também devemos agir, cuidando dos nossos filhos, oferecendo a eles aquilo que eles precisam para se tornarem pessoas de bem, de bom caráter, desenvolvendo a sua personalidade para que elas vivam de uma forma digna, de uma forma respeitosa, ética. É nesse sentido que nós estamos aqui discutindo, e esse autor austríaco aqui, ele também traz. Muito cuidado, achar que o filho tem que gostar da gente e por isso a gente tem que fazer todas as vontades do filho. O filho vai gostar da gente se nós fizermos com eles uma conexão emocional. Se nós estivermos ali quando eles precisarem. Se nós estivermos dando segurança para eles. Quando nós dermos para os filhos as oportunidades para que eles sejam também livres, com responsabilidade, livres no sentido de ter a capacidade de se desenvolver sendo quem eles são, então de forma autêntica, né? Então, desenvolvendo a autonomia, a autoestima. E neste momento, eu vou ler aqui o trecho. Não se conquista simpatia real dos filhos simplesmente pelos belos presentes, passeios, subterfúgios ou truques afetivos, mas sim
com sentimentos verdadeiros da amizade que nasce do companheirismo. Um instantinho, voltamos novamente. Ó, dos sentimentos verdadeiros da amizade que nasce do companheirismo e da convivência pacífica. Declara com convicção evangélico-pedagógica o espírito Meimei, em seu livro Amizade. Filha, só o amor pode educar os filhos de Deus. Esse aqui está no livro da Meimei, psicografado por Chico Xavier. A lição aqui é resposta. Muito importante isso, porque tem um autor, eu já mencionei ele aqui, é o Janusz Korczak. Isso é um pseudônimo dele. Eu estou me aprofundando um pouco no estudo das obras dele e em breve eu vou fazer vídeos com a leitura da obra desse autor, né? É um médico que se tornou educador e ele, na contramão da educação tradicional, dizia que para educar era preciso amar as crianças e que ele amava profundamente todas as crianças. Ele fundou uma instituição, um orfanato, e ele se dedicou a cuidar das crianças que eram abandonadas. As crianças eram polonês, judeu, então ele cuidava das crianças judias e que 200 crianças, junto com ele, foram mortos no campo de concentração, né, na Segunda Guerra Mundial. E é importante que a gente tenha essas histórias atualizadas. Esses são espíritos, né? Esse educador, ele é um espírito nobre e que veio para dizer que educar crianças tinha que ser pela via do amor. Meimei está falando isso, outros autores falam isso, Maria Montessori, que é contemporânea do Janusz Korczak, ela também observava as crianças e aprendeu com as crianças. O método dela foi desenvolvido a partir da observação dessas crianças. Então, nós precisamos observar as nossas crianças, interagir com elas com respeito, responsabilidade, para propiciar aos filhos uma educação que possibilite a criança crescer satisfeita com o que faz, capaz de decidir o que quer. Então, fazer a criança pensar, enfrentar os inevitáveis percalços da vida. Ela vai ter que se desenvolver para superar os desafios, né? Lidar com as frustrações, a gente chama hoje de resiliência. Prepará-los na liberdade responsável, dando-lhes livre-arbítrio para as coisas construtivas e nobres, à medida em que vão se desenvolvendo física e psicologicamente. Educá-los para que eles sejam eles mesmos, quer dizer, respeitar a sua individualidade e aptidões, compreendendo seus temperamentos e gostos particulares. Bom, isso é o que Bettelheim ele traz e ele enfatiza. Cada filho é diferente do outro, temos de lidar com cada um deles de maneira diferente. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu dei ênfase em alguns aspectos, retomando, né, as nossas
os nossos domingos aqui de educadores do coração, da evangelização do espírito. Então, agradeço a sua presença, a sua participação. Aguarde por novidades, estarei postando tanto no canal Reflexão Espírita do Dia no Instagram e no Facebook também. E vamos continuar com esse ano. Que Deus nos abençoe, continue nos inspirando, Jesus guiando as nossas vidas e todos os bons espíritos que trabalham para a transformação e educação moral do ser, continue nos assistindo, nos amparando. E se gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal. Você já sabe o que fazer, né? Eu não fico repetindo muito isso, não. Mas agradeço de coração a sua presença e a sua participação. E que tenhamos um ótimo ano novo.